Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje com a leitura do Evangelho. Instruções dos Espíritos, capítulo 17. A virtude. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Aquele que alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. Sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno, cura de Ares, era virtuoso, e assim muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. E para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido e consagro-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento de orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esses homens que apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre a infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que exalta a si mesmo, que eleva estátuas às suas próprias virtudes, em princípio, aniquila esta única razão, todos os méritos que o efetivamente podia ter. Que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é. Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem, se sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera o amor próprio. Então, com essas palavras do Evangelho, eu convido aos irmãos para fecharmos levemente os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele o infinito amor que tem por cada um de nós. Que o seu amor possa envolver a cada um de nós nessa noite e envolver a cada um dos nossos familiares que em nossos lares ficaram, a cada irmão que convive conosco no nosso dia a dia, mesmo aqueles irmãos difíceis de convivência, que nós possamos, no íntimo do nosso coração, elevar uma prece a eles. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, mas perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do caminho, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja.
E para a nossa palestra da noite de hoje, temos a nossa irmã Eliane, do Centro Espírita do Arroio do Silva. Horizonte de Luz. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que a luz do Divino Mestre nos torne receptivos à mensagem da noite de hoje. A gente vai falar sobre a guerra e sobre o ataque do 11 de setembro. Poucas vezes eu vi um centro espírita abordar esse tema, e por isso eu fui atrás, pesquisar, e encontrei um material muito bom da Revista Espírita do Grupo de Estudos Allan Kardec a respeito desse tema. A princípio, nós partimos da concepção de que a guerra começa na interpretação do ser humano, do que o rodeia. A violência está dentro dele, porque ele quer conquistar alguma coisa chamada poder. Esse poder mina, algumas vezes, o seu próprio raciocínio, a sua própria integridade moral. Porque, em busca deste poder, ele passa em cima das outras pessoas. Nações, em nome deste tal poder, sobre outras nações, se impõem. E aí se criam traumatismos e responsabilidades coletivas de povos, de nações, sobre outras nações. Nós, como brasileiros, nós somos também vítimas e algoz dessa mesma sede de poder. Nós, está passando na Globo agora, os tempos do imperador, aquele imperador se envolveu na guerra do Paraguai. Nós dizimamos praticamente, nosso exército dizimou praticamente aquela nação. E está do jeito que está em função de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Porque uma nação é fruto da sua própria história e do seu próprio degredo. Ninguém nasce por acaso aonde nasceu. Nós nascemos porque temos que cumprir a nossa missão individual, enquanto espíritos imperfeitos que somos, para nos reintegrarmos na moral divina. Mas também somos parte de uma coletividade. E esta coletividade, nós também respondemos. Enquanto cidade, enquanto Estado, enquanto nação. E cada país possui a sua história e os seus percalços. E as suas tendências naturais. Ali habitam espíritos que têm essa tendência natural. Nós não somos bélicos. Nós somos um povo extremamente pacífico. Mas nós estamos nos revoltando aos poucos. E estamos saindo de novo para a batalha. A princípio, só a batalha verbal. Nós vimos há pouco tempo, né, no 7 de setembro, grupos, né, daqui e de cá. Todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo tem a sua forma de ver a vida. Vamos apenas respeitar uns aos outros, pacificamente, e debater a respeito desse assunto, desse tema, para que a gente possa progredir. Porque nós precisamos progredir. Progredir individualmente e coletivamente. E somente no domínio da paz e da tranquilidade das emoções é que nós vamos conseguir isso. No capítulo 5, a lei da destruição, nós encontramos na questão 742 qual a causa que leva o homem à guerra. Essa é a questão. E a resposta. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfações das paixões. Ou seja, muitas vezes nós somos levados pelo instinto, não pela razão. E quando nós nos guiamos pelo instinto,
nós cometemos erros, cometemos equívocos. Porque nós estamos ligados à paixão. E a paixão não leva em conta a ética. Ela leva em conta apenas o sentimento. A paixão, ela não vai levar em conta a racionalidade. Ela vai levar em conta apenas o sentir, o meu. E não se estende ao dela. Então, ser dominado pela paixão é alguma coisa bastante preocupante. E nós não podemos nos deixar. Nesta altura do campeonato, do conhecimento que temos, sermos literalmente aqueles palhacinhos, né, que os outros comandam. E se nós nos deixarmos dominar pela paixão, assim seremos. É muito interessante, ele coloca assim, na questão 745, que pensa daquele que suscita a guerra em seu proveito. Este é o verdadeiro culpado, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi causa, porque responderá por cada homem que pereceu, ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição. Lembra que eu falei da ideia do poder, aliada com a ambição, do povo querendo se pôr acima dos outros povos? Todos nós somos iguais perante a lei divina. Todos nós estamos aqui para nós estudar. Autoavaliação. Referência como individualidade. Como povo, nós precisamos confraternizar para que possamos ter irmãos e não adversários. E isso é importante a gente compreender. Eu vou usar o texto que está na revista Espírita do Grupo de Estudos Allan Kardec. São 9 questõezinhas que a gente vai refletir a respeito. Eu vou pedir a licença de vocês para ler essas questões. Geralmente eu passo aqui, mas vamos lá. O mundo assistiu perplexo à mais violenta ação terrorista que ocasionou a morte de milhares de pessoas e o trauma de milhões de sobreviventes. Foi a aplicação da inteligência para o mal, para a destruição e para a vingança. Veja, nós somos inteligentes. Nós recebemos de Deus a consciência e a inteligência para termos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós decidimos o que fazer, enquanto indivíduos e enquanto nação. Porque as consciências individuais é que constroem o andamento da nação. Todos nós somos responsáveis pelo que acontece dentro da nossa área, do nosso município, do nosso estado. E é essa responsabilidade coletiva que a gente, às vezes, fica nisso. É muito interessante eu ficar dentro de casa, olhar a TV e falar, enquanto está dando a notícia, sobre isso, sobre aquilo. Mas o que eu faço para mudar aquela realidade? Cruzo os braços? Ou vou fazer, talvez, a caridade lá fora, como nos pede São Francisco de Assis? Ou vou fazer a minha reflexão noturna, se eu me comportei bem perante o outro, seja da minha família, seja do meu parente, seja do meu trabalho, se eu fiz todo o bem que eu poderia fazer, como nos pede Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu tenho a comodidade de ficar em casa só reclamando, mas eu tenho também a escolha de ir para a rua e tentar mudar o que eu acho que está errado. Isso se chama responsabilidade social. Isso se chama comportamento ético. Isso se chama caridade moral. Deixem falar
deixa fazer. Eu faço a minha parte. Pode ser pequenininha, mas já é uma grande coisa. Porque é grande para mim. Doar meu tempo, ouvir sem reclamar, falar com as pessoas, levar conhecimento. Essa é a nossa parte. Será que fazemos isso? Primeira questão que foi suscitada nessa entrevista. O ato terrorista de 11 de setembro de 2001 abalou o mundo de uma maneira geral. Nesse conhecimento, a espiritualidade já tinha ciência do que estava por vir, é questionado a espiritualidade. Isso foi a resposta de uma reunião mediúnica que eles receberam. A espiritualidade tem consciência de que está no coração e na mente dos encarnados. Acompanha minuciosamente as tendências de todos nós. Nossos ódios, nossos amores, nossos planos. Percebe quais as atitudes que estamos arquitetando em nossos espíritos. Ou seja, quando Jesus disse que existe uma multidão a nos olhar, ele estava correto. Uma multidão que responde ao nosso sentimento. Tudo começa dentro de nós, da individualidade espiritual que nós somos. Por isso que eu digo, a guerra, ela começa na violência que eu trago dentro de mim. Por que ele diz isso aqui? Ó? Tudo está no coração e na mente dos encarnados. A decisão de praticar o bem ou de praticar o mal está sempre nas nossas mãos. Nós somos cientes do que nós necessitamos fazer, mas algumas vezes nós, por ilusão da matéria, nós colocamos, mas se eu fizer isso, eu vou ter tal consequência. Não quero. Aí eu vou analisando e vou criando motivos para que eu não faça o correto. Pura ilusão. Porque aquele diálogo que você tem consigo, não é bem consigo. É com quem está à tua volta também, influenciando o teu pensamento. Há sempre gente à nossa volta, influenciando o nosso pensamento. Para o bem ou para o mal. Isso depende do nosso pensamento. Nós temos um plugue. E esse plugue vai sintonizar exatamente com algo igual. E vai aumentar o que eu tenho aqui e aqui. O que eles nos colocam? No entanto, os espíritos não interferem no vosso livre-arbítrio. No último momento, os terroristas poderiam mudar de decisão. Dependeria apenas dele. A espiritualidade, a providência divina, sempre está a nosso favor. Ela sempre vai estar nos colocando a ideia correta. Mas nós, às vezes, por ilusão da matéria, não correspondemos a essa ideia. E aí nós temos o nosso livre-arbítrio, gerando as nossas responsabilidades. Segunda pergunta que foi feita. O fato citado no 11 de setembro pode ter sido amenizado, poderia ter sido amenizado pela espiritualidade? Os fatos sempre são amenizados pela espiritualidade. Olha o que eles colocam. A providência divina sempre está a nosso favor. Mas nós, às vezes, viramos as costas para ela. Não só para a intuição que ela nos manda, mas até para os atos que ela nos envolve. A gente acha que é a gente que fez. E não tem a humildade de agradecer a Deus pelo percalço que a gente não vivenciou. Eu me lembro de um amigo que ia pegar o avião para São Paulo, em Porto Alegre, naquele avião que explodiu. Ele chegou na porta
do avião. Ele ia entrar. Quando ele botou o pezinho, ele lembrou. Esqueci da documentação. Voltou para casa. Não adiantaria ele entrar no avião. E aí, o avião foi, aconteceu todo aquele caos e ele sobreviveu. Daí ele disse o seguinte: que coisa, né? Eu me esqueci. Só mesmo a Deus eu posso agradecer isso. Mas agora que me dei conta disso. Porque na hora eu só disse assim: poxa, coincidência, boa para mim. Depois que ele refletiu, é que ele foi agradecer a Deus. Ele não entrou. Depois que ele foi puxado a orelha pelo pessoal da casa espírita. Porque, a princípio, ele não se deu conta disso. E quantas vezes nós não sofremos acidentes, percalços, dores, e a gente se esquece de agradecer a Deus a providência divina que nos tirou no último momento. Porque nós nós conversamos com Deus para pedir. Nós somos eternos pedões. Mas agradecemos a Ele as dádivas que a gente recebe todos os dias. O simples fato da gente poder respirar é algo tão normal que a gente não se dá conta, mas que é fundamental para a vida. A gente agradece? Nós precisamos aprender a agradecer a divindade as benesses que ela nos dá. Porque são coisas boas que a gente atraiu para a gente. Né? Bom, os fatos são amenizados pela espiritualidade. Amenizados no sentido de que todos, inclusive os terroristas, tenham seus protetores espirituais. Todo mundo. O bonzinho, entre aspas, porque a gente não é 100% bom, e o malzinho, também entre aspas, porque nem todo mundo é mal 100%. Todos nós somos filhos de Deus, e todos nós temos o nosso anjo de guarda, a nossa proteção espiritual. Exatamente porque somos filhos de Deus. E Ele não nos larga no caminho sozinhos. Ele nos faz caminhar dentro de certas peculiaridades que o nosso espírito necessita. Então, todas as circunstâncias que nós temos vivenciado não são criadas ao acaso. São criadas e atraídas pela necessidade de evolução do meu espírito. Vamos agradecê-las. Porque fazem parte da nossa educação. Se eu estou bem, vamos agradecê-lo. Se eu estou passando por dificuldades, vamos agradecer, porque isso vai fazer com que eu cresça. É imprescindível, no entanto, que os assistidos abram a mente e o seu coração em sintonia energética capaz de assimilar as boas intuições dos protetores espirituais. Olha que interessante essa frase, para a gente refletir, né? Nós precisamos estar abertos. E, para tanto, nós precisamos estar em sintonia. Nós fizemos a nossa parte para sintonizar com a espiritualidade do bem? Ou nós nos queixamos aviltamente durante o dia? Aonde está a nossa mente? Com que plugue nós estamos ligando? Com o do bem, da caridade, da paz, da harmonia, ou com os vícios, da crítica, da fofoca? Aonde nós estamos? Não são eles que estão ligando esse plugue, somos nós. Nós é que somos responsáveis exatamente pela sintonia. Terceiro, por que os espíritos não nos alertaram do evento de 11 de setembro? Ou mesmo para outros eventos do mesmo gênero? Eles podem ou deveriam interferir
nos nossos atos? Interessante essa pergunta, né? Não existe essa ação ou essa interferência direta. A proteção espiritual ocorre desde que se sintonize com ela. Olha que interessante. A coisa mais respeitada pela espiritualidade é o nosso livre-arbítrio. Jamais um espírito do bem vai interferir, seja no sentido de nos corrigir o caminho ou não. Nós somos livres, porque nós temos conhecimento. Se nós não quisermos usar esse conhecimento, o problema é nosso. Mas ele está à nossa disposição. A gente sabe o que fazer, mas a gente não tem vontade de fazer. Isso é a pior consequência da nossa irresponsabilidade, da nossa omissão. Como eu disse, muitas vezes nós sabemos que o nosso ato está errado, mas nós criamos ilusoriamente algum caminho para justificá-lo perante a nós mesmos. E quando chegamos à erraticidade, nos deparamos com aquele ato, com aquela responsabilidade. E às vezes não aceitamos, porque entronizou tanto a nossa justificativa que para realmente verificar a nossa responsabilidade, talvez tenhamos que trabalhar muito. As nossas ilusões da matéria nos conduzem a esse caminho. Nós precisamos lembrar que nós somos espíritos e matéria, enquanto estamos aqui. Mas quando nós partimos para a espiritualidade, nós somos espíritos. E tudo que nós fizemos, pensamos, sentimos, está agregado ao nosso perispírito. E é por ele que nós seremos reconhecidos. Não pelas nossas justificativas. Porque aqui na Terra, muitas vezes, o meu pensamento está em completo desalinho. Eu estou colérico, mas eu estou sorrindo. Todo mundo à minha volta, mas é um anjo de candura. É a máscara da face que a gente põe para viver socialmente, mas que na espiritualidade não temos. E aí vem o choque da nossa realidade espiritual, de como somos e como seremos reconhecidos e atraídos pela região espiritual. Tudo que nós fizemos aqui e agora repercute lá na nossa vida espiritual, lá na frente. Tudo que nós fizemos na outra vida, nós estamos colhendo agora. Às vezes a gente é muito bom aqui, porque a gente aprendeu a sermos caridosos, a termos fé raciocinada, a termos a persuasão do perdão. Na prática mesmo. A gente aprendeu. Mas a gente sofre cada pedreira e a gente não entende por que isso. Eu sou uma pessoa boa. Mas lá atrás eu não fui. E aí o meu resgate vem aos poucos. Porque a providência divina age assim. Eu dou veneno para alguém, mas eu tomo junto. Em gotinhas pequenas. E eu vou passando isso. Até que aquele veneno se dissipe completamente. Quantas responsabilidades nós adquirimos quando nós fizemos uma simples fofoca? Mal dizer do outro. Esses dias eu estava lendo um livro, eu não vou lembrar o nome, mas era do André Luiz. Eu acho que era Missionário da Luz. Estava relendo. E ele coloca uma coisinha interessante. Um espírita foi convidado a participar durante o sono noturno de um estudo na casa espírita. E ele não compareceu. Daí, o Alexandre, Missionário da Luz,
o Alexandre mandou na casa alguém para estudar, para ver a providência divina aí, agir, para ver o que tinha acontecido com ele. E ele não saía do corpo porque ele estava com medo. Ele tinha, de um lado, né, um espírito bastante enraivecido. Por quê? Porque ele tinha falado mal de um amigo e ele estava ali para esclarecer sobre o fato que ele tinha falado de manhã. Estava de noite ali. Porque ele não acreditava que o amigo falasse tão mal dele pelas costas. Então ele não conseguia sair, ele se apavorava. O que a providência divina, através da visita do André Luiz e do instrutor, fizeram? Fizeram com que ele acordasse. Porque era mais fácil acordá-lo e deixar que ele perdesse os estudos da noite do que ficar com medo e sobre a energia negativa daquela pessoa que ele tinha falado mal e que tinha falecido. E quantas vezes a gente faz isso? E não se dá conta da responsabilidade. Bom, o tempo é até... Vamos lá. Mais um. Eu vou falando aqui, e eu falo mais do que... Mas tudo bem. Existe realmente um mal necessário? Essa questão é bastante interessante, né? O mal é necessário que venha, mas ai daquele por intermédio do qual ele vem. Mal necessário significa que, como estamos chafurdando no lodo, na sujeira, é inevitável, é inevitável que ele venha. Mas não deixe de ser sujeira. Continuando valendo a orientação de banhar-se com as águas do bom senso. Olha o que eles disseram. Continuando valendo a orientação de banhar-se com as águas do bom senso. Vamos voltar ao exemplo do livro. Se o irmão espírita, trabalhador da casa, não falasse mal de alguém que já tinha partido, ele não teria esse amigo de noite para justificar os seus atos e cobrar por que ele falou mal. O bom senso. Não é que a gente veja a realidade das pessoas e não formule pensamentos. Não é isso. Não é que a gente minta que o mal não existe e que as ações equivocadas não existem. Elas existem. Mas não é necessário torná-las públicas. O que é necessário é que a gente visualize, corrija o caminho e não faça a mesma coisa. Isso é necessário, a reflexão. Mas o falar, o comentar, o criticar, não é necessário. Cada um de nós está sob a orientação do seu anjo de guarda, da providência divina, da responsabilidade pelos nossos atos, pensamentos e omissões. Então, nós vamos ser orientados pela vida. Não precisamos que o outro nos julgue, nos oriente e nos diga, siga o caminho tal, siga o... Cada um é responsável por si. Pode orientar através do conhecimento, sim, mas sem criticar. Não é necessário se espargir o mal. É isso que eles estão dizendo. Quinto, como são acolhidas essas pessoas que morrem de forma brutal? Há uma atenção especial da espiritualidade? Essa é a quinta questão. Sem dúvida. Situações excepcionais geram atendimentos excepcionais. A multiplicação de deslocamento das equipes de socorro no mundo espiritual. As correntes da espiritualidade superior vigia e acolhe aqueles irmãos vítimas de guerras, de atentados,
Eles também intuem, quando possível, os dirigentes mundiais encarnados, aconselhando-os ao diálogo, à compreensão, à paz. Aos espíritas cabe muita prece e vigia em relação aos pensamentos e à energia emanada. Contribua para uma atmosfera luminosa em oração fortalecedora. As correntes espirituais de luz contribuem para a estabilidade e o progresso do nosso planeta. Fazemos isso. Oramos? Não, né? Às vezes a gente não ora nem pela gente, e direto pelos outros. Mas a oração é uma força muito grande. E eles nos colocam que é preciso a gente orar por nós, espíritos imperfeitos, pelo outro irmão em vivência, que também é imperfeito, que pode botar essa imperfeição contra mim ou eu contra ele. Nós temos arestas, e estas pontas, estas arestas, às vezes cutucam. E nós precisamos ter essa noção. Se eu posso errar com ela, ela pode errar comigo. Daí nasce a persuasão para que a gente parta para o ato do perdão. Porque se eu sou ignorante da lei divina, ela também é. Nós vamos aprendendo com os nossos erros. E aí, em cima disso, eu posso perdoar. Porque se eu tenho o mesmo defeito que ela e ela tem o mesmo defeito que eu, nós somos idênticos. Imperfeitos, moralmente. Vamos só mais uma aqui. Em quase todo o Ocidente, percebemos que a espiritualidade, de certa forma, retira algumas pessoas dessa situação de risco. Uns desistem de viajar na última hora, temos pessoas que atrasam, fura pneu. Por que isso? Trata-se de pessoas que não tinham nenhuma sintonia com o evento. O automatismo da sintonia energética os afasta. Ou seja, não tem a necessidade espiritual de passar por aquele problema. Então é retirado. Poderia estar ali, mas é retirado. Isso chama-se atividade da providência divina. Leitura da minha energia. Sintonia do meu pensamento com o bem. Corta essa energia negativa, essas coisas que poderiam me causar dor. Acho que dá tempo para mais um, né? Há uma onda de ódio e sentimento de vingança no mundo, devido a esses atentados, como também a outros do mesmo padrão. Quais as consequências para a humanidade destas vibrações negativas? Dependerá da evolução desses sentimentos. Dependerá de como nós reagimos. Poderá se diluir. Quando? Quando nós não sintonizamos com aquilo de maneira crítica. Quando nós vemos uma situação de experiência, de dor, de flagelo, mas que poderá trazer alguma coisa de bom. Sempre do mal se retira alguma coisa de bom. A educação que aquele ato vai nos dar, para não praticá-lo novamente. O sentido de nos ficarmos perplexos diante da dor do outro e sentirmos essa dor. Porque, às vezes, a nossa condição de espírito é tão problemática que nós não temos empatia pela dor do outro. É o outro. Passou. Não tem nada a ver com isso. É nos colocar para progredir diante dos fatos. Poderá se reorganizar ou se estender.
pode alimentar o inconsciente coletivo, fornecendo energias ou fluidos para os obsessores. É aquela coisa, plug. Sabe aquela pessoa que vê o atentado ali e fica dias e dias e dias com aquela imagem na cabeça e dissipando, porque isso, falando com todo mundo, aumentando aqui, deformando lá a mesma informação que recebeu. Nós estamos sintonizando com a espiritualidade, com a energia do pensamento que nós estamos criando, com a responsabilidade do que nós estamos falando. Estamos sintonizando. Essa sintonia pode ser assim ou pode ser assim. Mas então, com o que eu tenho aqui dentro. Para melhorar o nível das vibrações, por outro lado, também há uma onda de solidariedade criada a partir desses eventos. Poucas vezes vista no globo. São energias positivas que os mentores utilizarão para minorar os sofrimentos, tanto dos encarnados que ficaram, quanto dos desencarnados. Então, nós criamos, sim, com o nosso pensamento, vibração, energia. E nós atraímos com isso companheiros. Companheiros que vão nos dar luz ou que vão tentar nos driblar para nos conduzir às trevas. A responsabilidade de cada um pela sua própria encarnação é de cada um. Porque eu não sei o que ela pensa. Eu sei o que ela mostra. Mas nem sempre o que ela mostra é o que ela está pensando. Entendem a realidade espiritual de cada um ser individual? É o que ela pensa e o que ela sente que vai criar a energia dela. O que eu penso, o que eu sinto, que vai criar a minha vibração. Essas vibrações podem se atrair ou podem se repelir. Aqui, como encarnados. Mas estão sempre sintonizados com a espiritualidade. Com quem está à nossa volta. E aí? Com quem nós estamos nos plugando? A responsabilidade é nossa. Sempre será. Então, utilizem a oração de forma plena. Quando se sentirem mal, porque a gente se sente mal de vez em quando, né? Tem dias que a gente entra num ambiente e sente um baque, né? Em vez de reclamar e sentar e conversar, vamos tirar uns 2 minutinhos para fazer uma limpeza aqui e aqui, sintonizar com coisa boa, fazer uma prece. Se aquele ambiente está carregado, então vamos pedir para a espiritualidade. Pense na casa, não nos trabalhadores da casa. Porque nós somos humanos. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Pense na casa, na espiritualidade da casa. E peça, dá para dar um pulinho aqui, fazer uma limpeza. Vocês vão ver que o ambiente vai melhorar assim. Porque junto com esse pedido eu vou fazer o Pai Nosso, Ave Maria. Vou pedir à espiritualidade que esteja ali presente, para dar equilíbrio. Quantas vezes no trabalho a gente tem aquele colega que nos perturba, que nos enche a paciência. Em vez de estar a ele, vamos rezar por ele. É o hábito da responsabilidade. É o perceber no outro e não criticar os males que ele tem, mas ajudá-lo através da providência divina, usando a nosso favor exatamente essa energia boa, de paz, de tranquilidade. Aí, para fechar as questões, como podemos contribuir para mudar a situação do planeta? Amando, trabalhando, pensando na paz, sentindo a paz. E para nós sentirmos a paz, nós precisamos estar equilibrados. Como nós nos equilibramos? Pela prece, pela sintonia com as entidades do bem,
que nos trazem força, que nos trazem conhecimento. Mas isso nós só conseguimos quando nós estamos alertas, percebendo o que está acontecendo conosco, na nossa vida. É por isso que nós precisamos nos conhecer. É por isso que a espiritualidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. Porque aí você vai saber o que é teu e o que não é teu. Que pensamento é teu e que pensamento é enxertado no teu. E tu vai saber em que sintonia tu tá. Conhece-te a ti mesmo é exatamente isso. A autoevolução. A busca da paz interior. E aí, para a gente fechar, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós. Cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Eu gosto do Emmanuel porque ele é muito direto. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se no teu coração. A maneira da serpente invisível, a cortar-te. Ouvirás a irreverência quando os teus ouvidos permanecerem tocados pelas sombras espessas das desconfianças. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentarmos em nós os motivos da tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornam passíveis de nossa frente. Somos iguais. Idênticos. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos servem. Quando desanimamos, encontramos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos, em verdade, irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis na sua reconstrução. Moral. Jesus, no Evangelho, não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade. Te ouvindo todo mal e surpreendendo-se com o bem celeste em todos os caminhos da terra, transforma o seu redor. Com ele, colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Isso foi tirado do livro do Emmanuel, Escrimo de Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Boa noite, Elisa. Nós agradecemos a nossa irmã por palavras, né? E que nós possamos, no decorrer da semana, refletir um pouquinho sobre tudo que aconteceu nessa noite, que acho que nos desígnios de Deus devemos caminhar. Quem escolhe essa verdade nunca se sente desamparado. Vale dizer que nunca estão desamparados. Essa sintonia com o Pai alivia dores, encoraja, auxilia na compreensão e no discernimento. Nunca estamos desamparados, mas muitas vezes nos afastamos por nos conectar em assuntos e objetivos não elevados. De qualquer forma, sempre podem retomar o caminho, recobrar a consciência, se afinar com pensamentos e ações elevadas. O esforço deve ser diário, pois é o que de melhor podemos fazer por nós. Fortalecido, equilibrado, pode agir de acordo com os desígnios do Pai, e assim dar o exemplo dos que estão próximos. Esta caridade, a do exemplo,
é muito importante e, somada à caridade material, cumpre papel relevante. Sendo assim, rogo que busquem essa prática conscientemente. Então, meus queridos irmãos, sigamos com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e daremos sequência agora ao passe. Podem seguir sentados e faremos ele aqui de forma coletiva. Basta para isso estarmos receptivos, vibrando no nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus, nosso Pai, conceda-nos todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos conforme nossa necessidade e nosso merecimento, para recebermos o teu amor neste momento, em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga responsável pelos passos de hoje. Pai nosso de amor e justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte. Santificado seja o vosso nome, que possamos honrá-lo através das nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa existência atual. Nos ensine o perdão para que o Senhor nos perdoe. Ensine também o amor, o trabalho e a esperança. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho, e livra-nos de todo mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que neste momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar até os que amamos. Chegue também em nossos lares, em nossos locais de trabalho. Que esses bálsamos acalente a cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando dessas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos uma semana abençoada.